falamos hoje mais um assunto super importante na terapia sistêmica, que se chama de amor interrompido. Um nome desafiador, algo que até então era desconhecido para nós. Eu, particularmente, antes de entrar na sistêmica, nunca tinha escutado. E o que será que vem a ser o amor interrompido? A nossa primeira relação, quando chegamos aqui nessa terra, é com a nossa mãe. Então, nós ficamos em simbiose com a nossa mãe por de 7 a 9 meses, dependendo como é a gestação. E ali a gente está em perfeita harmonia com ela, sentindo tudo o que ela sente, sem saber se é dela, se é nosso, se é em relação a ela, se é em relação a nós, mas é um lugar de entrega e de confiança, plena confiança. E aí, quando a gente nasce, né? E o momento do parto, o momento de tirar a criança, da criança sair, né? De chorar, não se explica ainda quais são as emoções que vêm ali, mas se a mãe, principalmente, eles falam dos progenitores, né? Mas principalmente a mãe é afastada dessa criança, ela se sente muito mal. Então, seja por doença da mãe ou doença do bebê, a morte da mãe, uma adoção que não tem outra saída, essa criança ela se congela emocionalmente. Ela faz um movimento, né? Um movimento espontâneo que consiste em se fechar. Porque qual é o certo? Qual seria o certo? Ela sai de dentro da mãe, ela vai para os braços da mãe e ela fica ali. Ela vai conhecer o mundo através dessa mãe. Então, a confiança desses pais, né, dos braços desses pais, ao abraçar esse bebê, é muito primordial para a vida inteira dessa pessoa. Porque se ela não tem isso, ela não entende. Ela só vai entender vazio e abandono. Então a criança congela o seu coração e o seu corpo e assume posturas de defesa, posturas de desconfiança, de rebeldia. E aí a gente fala: nossa, aquela criança chora muito, aquela criança deve ter algum problema, ela é rebelde, ela faz birra. Tudo isso é uma forma de tentar entender a falta, de tentar entender o abandono e o vazio. E aí a gente percebe, nem sempre é abandono, nem sempre é culpa dos pais, né? Não existe culpados, mas nem sempre esses pais fizeram alguma coisa de propósito. Mas é que a circunstância fez aquele movimento, precisou que fosse feito aquele movimento. Então, a birra, né, que a criança faz, eu grito e vão fazer aquilo que eu quero, eu choro e vão vir até a mim. Eu sou crítico aos meus pais, eu cobro, assim eu não sofro. Eu coloco a culpa toda neles, eu vejo eles horríveis. Eu vejo eles como pais absurdamente disfuncionais, porque não consigo olhar eles de verdade e confiar, porque um dia me abandonaram. E isso é tão difícil de ser diagnosticado, porque a gente não lembra, os pais não têm noção. Então, essa terapia sistêmica ela é encantadora, porque ela faz com que a gente volte olhando as histórias e os movimentos e corrigindo a nossa rota. Então, essa pessoa também pode ser aquela pessoa que se tranca dentro do quarto e ali ela está protegida no mundo fictício dela, né? E tudo isso para buscar o amor, mas ela busca o amor pelo caminho da dor. E essa pessoa vai chegar na vida adulta continuando vazia, continuando birrenta, sem entender aquilo que lhe falta, trancada, culpadora. E quando ela cresce, fazendo-se de vítima com os pais, ainda julgando os pais, ainda querendo mais dos pais,
ela vai continuar num relacionamento da mesma forma, cobrando o seu esposo ou sua esposa, cobrando o seu companheiro, e aí se fazendo de vítima e fica e aprisiona essa pessoa. Normalmente, as vítimas, né, as que se fazem de vítimas, elas se casam com pessoas que são salvadores, pessoas que já vieram no seu sistema salvando alguém, fazendo algo de muito grande pelo sistema. Só que tem uma hora que ela desiste, não aguenta, ninguém aguenta. E aí as relações perdem o encantamento, a outra nunca fica satisfeita, a outra não sabe o que fazer e acaba no rompimento. Sempre haverá uma dor, sempre haverá uma dor. Essa é a nossa realidade. Sempre haverá um jeito, algo que foi feito pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores ou pela sociedade, que sempre vai causar uma dor em nós. Porque melhor que essas pessoas tenham feito ou tenham sido, existe sempre uma falta de um entendimento. O que eu entendo com relação àquilo? O que eu já fiquei traumatizada lá no primeiro momento, onde eu não encontrei a minha mãe e que talvez venha se repetir na minha vida? Minha mãe é uma pessoa que trabalha fora, meu pai também. Eu estou sempre com uma avó, ou com uma tia, ou na creche. E isso vai reforçando aquele abandono, aquele vazio. E isso é muito desafiador, porque quando a gente tem um trauma, quando a gente tem uma dor muito grande, isso fica marcado no nosso corpo também. E aí, como é que a gente faz para se curar? Como é que vocês vão conseguir tirar isso, trocar essa dinâmica? Nesse caso, quanto mais nós nos afastamos, quanto mais temos dificuldades, mais trabalhoso vai ser a nossa cura. Então, quanto mais tempo passar, quanto mais fatos vierem para provar que realmente nós estamos ali, ninguém se importa, que nós somos, o vazio aperta, que a gente começa a culpar mais e mais os nossos pais, aí a vida começa a ficar triste, difícil, porque a vida nos trata como a gente trata os nossos pais. E existe algo na vida que assim não tem culpados. Cada um está fazendo o seu papel. Existe uma ordem a ser respeitada, uma hierarquia a ser respeitada, um equilíbrio a ser respeitado. E aí, quando você desrespeita, se achando vítima e começa a cobrar algo de alguém que não sabia nem o que estava fazendo, você começa a sofrer. Então, trata-se de olhar para os pais, ou para os cuidadores, ou de quem quer que seja, como seres humanos que estavam no momento impossibilitados e sem consciência do que estavam fazendo. E às vezes não estavam fazendo por mal. Eu vi uma vez uma história de uma regressão que a pessoa disse o seguinte, voltou da regressão e falou assim: "Nossa, eu passei a vida inteira com raiva da minha mãe, porque eu imaginava que minha mãe tinha me abusado quando eu era criança. E agora, na regressão, minha mãe estava cuidando da minha saúde. Minha mãe estava colocando um supositório em mim. Não era abuso, era cuidado. Então, a nossa mente imagina algumas coisas e, por defesa, ela grava. E nós ficamos lá, sem entender nada, só atrapalhando a nossa vida. Então, é aceitar de coração aquilo que um dia nos fez sofrer, aquilo que um dia nos prejudicou. E assim, trazer para a consciência tudo aquilo que foi feito e deixar lá atrás. O que eu sempre penso é o seguinte: já sofremos tanto no momento, né, do trauma. Já foi tão sofrido passar por tudo isso. Não é justo que a gente faça da nossa vida um inferno, que a gente faça da nossa vida uma tragédia, um insucesso, preso ainda naquela dor. Então, nós merecemos e nós temos, assim, a obrigação de nos curar, porque nós nos curamos.
O corpo se reconstrói, a mente se reconstrói. É trabalhoso? É trabalhoso, mas é muito valioso, porque você vai ter direito a fazer o seu renascimento, a pegar a sua criança e cuidar dela, e deixar os seus pais em paz, porque o que eles puderam fazer, eles fizeram. Se não fizeram mais, eles não sabem. Eles não sabem o que fazem. Então, não basta agora a gente ter clareza. Por quê? Porque neste caso, só tomar consciência, rezar, fazer meditação, não vai funcionar, né? Quando a gente vem de uma situação de pequeno muito traumatizante, muito dramática, precisa de uma ajuda também para tirar a energia do corpo. É preciso trabalhar o corpo e a mente para poder liberar os sentimentos e as emoções que ficaram presas ali nele. Então, não adianta, médico, é terapeuta de regressão, é constelação, é terapia energética para lidar com energia, é terapia física, barras de axis, eu esqueço o nome das outras que eu não sei fazer, eu esqueço algumas, mas tem muitas terapias de manipulação de pontos energéticos para você tirar isso do seu corpo, para você ficar mais fluido, para a energia fluir. Fazer o reiki, que transforma essa energia, que alinha os chakras e faz com que o seu sistema se abra para começar a mudar as suas crenças. Fazer terapia quântica para mudar a forma de pensar. Você precisa se cuidar das formas que for possível, estudando, aprendendo, pensando, agindo e principalmente se auto-perdoando. Porque enquanto você está ali naquele sofrimento, você não está só prejudicando aos seus pais, aos seus cuidadores, você está prejudicando a si, tendo relacionamentos ruins, tendo que manter seus filhos sozinhos, não tendo relacionamentos, não tendo um bom trabalho, porque é incrível, mas a vida, enquanto a gente não aceita a vida, ela não flui. Enquanto a gente não fala pai e mãe, eu aceito do jeito que foi, e entro aqui dentro do meu coração e peço, reza, pede para Deus, para vocês olharem eles como seres humanos que te deram a vida, porque eles são os pais certos para o aprendizado que você combinou de vir fazer aqui. Então, através disso vocês crescem, mas não continuem sofrendo. Não é justo com vocês. Precisa que vocês se liberem. Porque o nosso corpo, então, ele guarda feridas das nossas dores e dos nossos traumas. E para que a gente possa fazer fluir, descongelar, soltar, voltar a confiar nas pessoas, voltar a confiar nos seus pais, confiar na vida, confiar em Deus e se sentir inocente. E aí vocês precisam deixar com eles a responsabilidade com tudo que foi feito, a responsabilidade e as consequências do que foi feito, se é que eles fizeram algo de mal para vocês. Deixa com eles, porque às vezes também a pessoa entra em querer salvar essas pessoas. É tanta mágoa, é tanta falta de entender que sentimento que está por trás, é um amor tão congelado que está misturado com raiva, e quando a gente tira a raiva, esse amor volta a fluir, e às vezes a pessoa que foi mais desprezada é a que fala agora, ai, eu quero salvar, eu quero fazer tudo pelos meus pais. Só que ali por trás pode estar, não estou falando que esteja, pode estar no sentimento de vingança. Sabe, olha, vocês não fizeram por mim, mas eu vou fazer por vocês. Vem birra, vem raiva, vem vingança, e isso é muito mal para você. Então é preciso reabraçar os nossos pais, nem que seja mentalmente. Se a gente não conseguir pessoalmente, começa nas terapias mentalmente, né? E começar a se entregar, confiar, dar amparo à dor,
sem querer questionar nada, sem querer cobrar nada. É dizer que agora já passou e que você pode cuidar dessa sua criança que está aí dentro. Então, abrir o seu coração para tudo aquilo que te fez sofrer, não porque o sofrimento seja curador. O sofrimento não cura. O que cura é o fato da gente abrir o coração para olhar as nossas dores, olhar aquilo que a gente acha que não foi muito correto. Salientando que nem tudo aquilo que a gente acha que é verdade. Nem tudo que a nossa criança entendeu é verdade. Num abuso, por exemplo, às vezes ela teve a sensação, mas o abuso não ocorreu. Às vezes era outra pessoa que estava sendo abusada e aquilo ficou como se fosse dela. Então é bem desafiador aquilo que a nossa mente registra e registra tudo por precaução, por segurança. Então, curar os nossos vínculos com os nossos pais é a melhor maneira que a gente tem de curar os vínculos com a nossa vida, de fazer fluir a nossa vida, de descongelar a nossa vida, tanto emocional, financeiro, de saúde, porque a energia precisa circular e o corpo cheio de energia estagnada desde o nosso nascimento é muito desafiador. E aí é aí que entra aquilo que eu falei, quando nós estamos em paz com eles, quando a gente deixa os nossos pais em paz, estamos em paz com a nossa vida, em todas as dimensões. Tudo começa a ficar mais leve, tudo começa a caminhar. Só que quanto mais tempo você demora para fazer isso, mais trabalhoso pode ser, porque você vai tornando a sua vida muito mais difícil, até que chega a hora em que tudo para e você entra em pane. E aí você precisa de uma ajuda médica, emocional, terapêutica, religiosa, você precisa de ajuda. Então, é dizer o seguinte: eu aceito o que vocês me deram e permito que vocês assumam a culpa e a consequência pelos que vocês fizeram, pois eu aqui sou pequena e sou muito inocente. Essa é o vídeo de hoje é um vídeo forte, né? É um assunto bem interessante, talvez um lugar que a gente nunca tenha ido, de entender esse nosso vazio. É um vazio da humanidade, dos seres humanos que desenvolveram aqui esse cérebro, né? Essa parte frontal e que tem muita emoção. E que por não vir um ser pronto, os animais vêm prontos, né? Os bebês nascem e já vão para a vida, mas eles não têm o cérebro emocional. E por ter esse cérebro emocional e precisar de mais tempo de cuidado, a gente desenvolve esse vazio. Esse vazio da nossa separação com a nossa mãe, com aquela mulher que ficou 9 meses ali, passando mal para nos dar a vida, do jeito que ela conseguiu. Então, agora é com você. É trabalho? É, mas vale muito a pena, porque depois você vai ter condições de levar a sua vida de forma muito mais tranquila, porque agora você é responsável por te dar amor, por te dar boa alimentação, por te dar exercício físico, por te dar um belo banho, por te dar pessoas que gostem de você, por te dar pessoas que te valorizem, porque você também se valoriza. Então, essa é o vídeo de hoje. Espero que vocês reflitam, que vocês não fiquem tristes nunca de forma alguma. É uma abertura de consciência para que a gente possa entender quem somos nós. Só sabendo quem somos nós podemos tomar uma atitude, né? E eu não sei o que aconteceu comigo, eu não sei quem eu sou, só sei que tem um monte de emaranhado aqui dentro e na hora de descobrir a gente vai aos poucos, como num quebra-cabeça, colocando uma pecinha por pecinha e nós vamos vencer com certeza. Grande beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.